Pronto, gente, bem-vindos ao nosso oitavo já, hein? Encontro, passa rapidinho. Vamos nos preparando aqui para o nosso início. Vou pedir a Karina para já ir se preparando aí para a mensagem. Estamos no horário já, gente? Ou ainda falta um pouquinho que eu tô sem? Um ponto. Então, vamos lá, vamos começando. A mensagem, então, do livro Vida Feliz hoje diz: as vitórias das questões ilegais são utópicas, deixam paladar de amargura, injustas, ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiveres o apoio legal e se firmares nos alicerces da moral. Que assim seja. O clima da mensagem, Sinara faz nossa prece. Vamos lá. Então, com os nossos corações elevados, conectados com o bem, com o amor que rege a todo o universo, vamos agradecer a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos para mais um momento de estudos, reunidos em nome de Jesus, e vamos pedir pela assistência da espiritualidade maior, por essas falanges benditas que trabalham na seara de Jesus, pela falange de Joana de Ângeles, que nos dê a compreensão e o discernimento. Esteja com nós, Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Oi, gente. Vamos lá, né? Vamos para mais uma semana de estudos. Hoje nós vamos ter um belo convite à ação, né? Vamos entrar no capítulo que se chama Jesus e Dever. Que não sei se nós temos uma lida todos, um pouquinho nesse capítulo, para entrar no clima do convite. Mas é um capítulo muito interessante, né? Porque ele vai nos ajudar a ampliar a visão e compreender muitas coisas que muitas vezes nos impedem da ação, né? De seguirmos esse dever, de termos a condição para as nossas jornadas de concluir, vamos dizer assim, aquilo que nós mesmos planificamos, né? Que nós sabemos que nós mesmos fizemos os planos dessa encarnação. Quando a gente chega aqui, a gente não lembra mais de nada, fica só aquela vaga intuição, desejo de seguir adiante, aí a gente começa a receber todas as regras dos deveres terrestres, né? E a lista dos deveres terrenos vai ficando gigantesca, e muitas vezes a gente vai esquecendo ou não os deveres da alma, né? Então, olhar para. Eu acho que cada capítulo, né? Cada capítulo ele um pouco amplia a consciência. Não sei se vocês têm a mesma impressão. É como se tivesse um convite para a gente poder olhar de uma forma mais ampla para temas que são muito importantes. E aqui ela vai justamente começar falando, né, da característica nossa quando nós estamos na infância psicológica, né? Então, nós chegamos na Terra para, vamos dizer assim, cumprir aquele nosso dever da alma, né? Que nós estabelecemos para o nosso aprimoramento moral, ou seja, né, enfrentar os desafios, aproveitar a reencarnação, viver com amor, né? Vencer cada um dos outros capítulos que a gente estudou até agora, né? Aprender a tolerância viver com honra, né? Que mais? Qual o capítulo que eu esqueci? Então, vamos observando que para fazer tudo isso, tem como fazer sem agir? Não tem, né? Então,
para que nós, basta a gente começar do primeiro capítulo, né? Então, assim, Jesus e desafios. Então, como é que a gente vai vencer os desafios se a gente não conseguir agir? E aí é muito interessante porque ela vai começar já esse capítulo apresentando, né, as características do nossa alma ainda infantil. Então, vamos imaginar, partindo antes de pegar ali nos slides as palavras de Joana, vamos imaginar uma criança, né? Um bebezinho quando nasce, quando está ali naquela primeira infância. Ele tem algum dever? Ele não pode, né? Ele não tem condição de fazer, então ele tem que receber tudo. Então ele abre o bocão, berra, né? Porque ele quer tudo para ele, porque ele realmente precisa para a sobrevivência. E depois, quando essa criança vai crescendo, né, vamos supor que ela começa a ter condições de amarrar o sapato, né? E muitas vezes essa criança pode querer ser bem independente, ela pode querer agir, querer amarrar o sapato, querer fazer as coisas sozinha. Muitas vezes a criança ainda ali com 1 aninho, né? Tem uns que já querem comer sozinhos, vão com a mãozinha toda tortinha e bota a comidinha na boca. Então, veja, ali eles já estão começando a agir. Muitas vezes essa ação pode ser auxiliada ou não pela criação que nós tivemos. Então, se a gente tem, por exemplo, pais seguros, que nos empurram para a ação, eles vão sempre achar que nós somos capazes, né? E vão nos empurrar para que a gente aprenda a agir. Se nós tivermos uma criação, vamos dizer assim, de pais muito inseguros, que são muito super protetores, eles geralmente vão tirando as ações, né? Porque tem medo que machuque, e o medo vai pautando ali aquela experiência, ao ponto que muitas vezes tem pais que na criança já com 10, 11 anos ainda estão dando banho nos filhos, né? Que a criança ela não vai agir. Então, veja, ali ela já tem a condição, né? Então, cada vez mais nós vamos nos tornando adolescentes, adultos, né? A vida era para ser esse jogo, o jogo da capacidade de agir, né? Era para a gente estar o tempo todo ligado nisso. Opa, não estamos conseguindo agir nisso, então vamos tentar agir. Porque a vida material é, vamos dizer assim, um esquema onde nós exercitamos aquilo que nós precisamos fazer na vida moral. Se eu não consigo fazer na minha vida material, né? É óbvio que eu vou ter muita dificuldade dentro da minha vida mais espiritual, mais profunda, dentro do meu desenvolvimento moral, porque sem querer a gente espelha um pouco a nossa condição, né? Então, imaginem, nós, quando nos tornamos adultos, será que a gente se crê merecedor, querer receber? Ou será que quando a gente se torna adulto, né, a gente já se sente capaz de assumir as responsabilidades e de agir? Então, nós podemos ou não podemos ficar presos naquela infância psicológica como aquele bebezinho, né, que seria um ego centrado quando a gente é adulto, né? O que é essa condição do ego infantil ali completamente rígido? É que ele só vê a si mesmo, como se ele precisasse ser servido. Enquanto, na verdade, o nosso convite o tempo todo é para ação. Então, só para a gente fazer assim, uma pequena abertura, porque ela começa justamente falando dessas características que nós ainda trazemos, né? E eu acho legal porque todos nós trazemos, tá, gente? Em algumas circunstâncias vão ter algumas pessoas que agem mais, outras que agem menos, mas é como ela diz aqui, inconscientemente, certo? A gente não percebe. Eu acho que todas as horas que tem a palavra inconsciente, em todo o estudo, é bom a gente acordar, porque aquilo ali quer dizer que a gente tem, mas não vê, né? E a gente, mesmo estudando, vai ter dificuldade de ver. Por quê? Porque é inconsciente. Então, o ego, ele precisa se estruturar para ele ver certas coisas que ele ainda não consegue. Ai, peraí, gente, deixa eu só ver se alguém pediu para entrar, porque eu esqueci, é só a Beth, que eu já autorizei, eu esqueci de ligar o sonzinho aqui. Então, dentro desse esquema, entender que inconsciente não é uma palavrinha banal, ela quer dizer que realmente a gente não sabe, né? E que vai ter que se estruturar para perceber. Então, a gente aqui vai olhar. Então,
Se eu não me engano, é a primeira frase do livro. Então ela diz: por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Então, é uma posição egocentrada que a gente na mesma hora vai lembrar, né? Ai, fulano é assim, fulano é assim. Mas que nós também temos aquela característica. Podemos não ter no nível da infantilidade de fulano, mas é importante que eu veja a de fulano ou que eu veja a minha. É importante que eu esteja sempre, a cada coisa que eu estudo, tentando olhar para dentro. Então, veja, ela dá todas as características. Pessoas que não assumem as responsabilidades. Ora, uma pessoa que se sente insegura vai conseguir assumir responsabilidade? Imagina, a responsabilidade, se eu estou numa fase de vida em que eu ainda não me estruturei para a segurança, né? Eu preciso assumir a responsabilidade de dar conta da minha vida. Como é que eu vou fazer isso se eu não acredito que eu sou capaz? Então eu quero o quê? Eu quero que alguém me dê. Não é de mal, entende? Eu gosto de detalhar que não é de mal, porque às vezes a gente acha, ah, fulano é um egoísta, mas a gente pensa que a pessoa está fazendo de mal. Não, a pessoa está inconsciente. Lembra da primeira palavra que Joana disse ali? É inconsciente. Então, a pessoa está ali centrada, então eu não me sinto capaz. Eu acho o mundo ameaçador, eu acho a vida ameaçadora, eu acho que tudo é um risco eterno. Minha mente só pensa negativo. Eu projeto através da minha mente ação ou paralisação, né? Ora, se o mundo é ameaçador, é muito melhor que eu esteja escondido. Então, se eu estou escondido para eu não morrer de fome, alguém precisa me dar tudo, não? Então, sem perceber, nós passamos a exigir demais. Eu acho que aqui é uma dinâmica que Joana está querendo nos ajudar a compreender como é que a gente vai paralisar a nação, né? Então, ela vai falar de todas as vezes, né, em que a gente se compromete, mas abandona aquilo que se pretende realizar. E geralmente, quando faz isso, ela está dizendo aqui que a gente assume a responsabilidade, não. Ela está dizendo que a gente acusa os outros e ainda se sente injustiçado. Então, eu não faço por conta do outro, né? Eu não, eu queria tanto fazer, mas no mundo assim, eu também não vou trabalhar por ninguém, não, né? Eu queria tanto cooperar lá na minha casa espírita ou lá no meu grupo de estudo, mas tem fulana, fulana, fulana que estão sempre fazendo confusão. Eu desse jeito, eu estava até comprometida, mas agora eu não vou fazer mais nada, não. É o nível que a gente vive, né? Então é um nível de inconsciência em que a gente não vê que não que na verdade aquele compromisso não era para os outros. São compromissos para quem? Pra gente, né? Então, eu sempre dizia, quando eu estava no Brasil, que tinha a oportunidade da casa espírita, eu ia todo dia, né? Eu dizia assim, não, não tô indo para ajudar ninguém, não, minha gente, eu tô indo porque eu preciso, né? E dificuldade a gente encontra em todos os grupos, não tem um que não tenha. Se eu vou culpar os outros porque eu não faço algo, aí como é que vai ser? Né? Então, se paralisa mesmo e não assume. E aquele compromisso que você estava tentando cumprir não era um compromisso com os outros, olha, era um compromisso com a sua alma. Era você tinha feito um compromisso com você de estudar aquilo ali. Você tinha feito um compromisso com você de se desenvolver naqueles aspectos. Aí a gente, pá, por qualquer desafio lá do capítulo 1, né, que não quer enfrentar na encarnação, que é no capítulo 2, né? Porque não tem a honra de dizer o que pensa, enfrentar, independente das dificuldades. Lá no capítulo quê? A honra? Que eu não me lembro. Vocês sabem, é aquele, né? Então, veja, a gente vai se perdendo dentro das ações, porque a gente deveria ter essa capacidade de agir, mas a gente ainda não consegue. Então, aí Joana diz, né? São exigentes com os outros, né? E sempre consigo mesmo, lá chastarem, né? Deixa pra lá. Eu tudo bem, os outros, né? E outra, não vê isso aqui de forma clara, tá? Isso aqui são ações inconscientes. Eu detalhei aqui cada uma dessas frases de Joana, porque cada uma é uma ação que, quando a gente pratica, a gente não vê. Eu não vejo quando eu sou exigente com a Elaine e não sou comigo mesma. Eu digo, Elaine, você tem que parar de fazer isso. Você faz isso. Vamos dizer, Elaine, eu sempre pego ela para o socorro, eu me lembro dela no social, né? Elaine, você tem que ser mais equilibrada com as partes sociais. Aí, Mirella em casa tá com os pensamentos
detonando o planeta, detonando as ações, detonando os políticos, detonando. Entende? Não, mas Mirella não vê, porque Mirella não fala, é só a Elaine que fala, Mirella fica na dela, mascaradinha. Entende? Então, quando me incomoda algo no outro, já estava lá no capítulo da tolerância. É uma projeção de quem? Da minha sombra, né? Então, aquela sombra ajuda que eu haja ou que eu me paralise? Né? A sombra eu já estou transferindo para o outro, que é o que Joana está dizendo ali, né? Quando eu projeto, eu estou transferindo para o outro aquilo que eu deveria olhar em mim. E aí eu vou agir? Não, eu vou ficar esperando que a Elaine melhore, né? A Elaine, quando melhorar, vai ficar tudo melhor. Eu preciso melhorar. Por quê? Porque melhorar dá trabalho, então é melhor a gente querer que os outros melhorem do que a gente, né? O melhor não é nem querer, é ver. A gente não quer nem ver que a gente precisa melhorar. Então, o desafio é ainda no nível da percepção, que a gente ainda tem pouquíssima, né? Então, aqui eu achei bem legal, é fáceis e gentis, né? Quando favorecidos, ou seja, se a coisa for boa para você, você é um amor, hã? Agora, se o negócio não der certo, vem a nossa verdade, né? Rudes, ingratos, se não considerados como acreditam merecer. Porque isso aqui a gente pode imaginar que é com a pessoa, mas pode imaginar que é com a vida também, né? Então, vamos supor, a vida não me deu nenhuma dificuldade, né? Ai, como eu sou grata à vida, né? Ai, que maravilha minha vida. Aí eu vou sair, furou o pneu do carro. Ai, que desgraça de vida, né? Então, veja, nós não sabemos lidar com as situações de uma maneira ainda equilibrada. Favorece a ação ou favorece a paralisação, não é? Então, que carinha é essa, Tessa? É? Gostei. Ah, porque eu falei do pneu, né, Tessa? Também. Oh, Exatamente. velho, foi mal. Tocou no complexo da criatura. Total. Vera, Vera, hai ragione. Então, quem tem medo de furar pneu não foi com você, tá? É qualquer dificuldade, ok? Qualquer uma. Pode ser o dia que amanheceu aqui, lá no Nordeste eu não tinha isso, porque quando é sol, tá todo mundo feliz na quintura, reclama, mas já é normal, né? Já é natural, é a coisa tão normal que ninguém diz nada. Aí no dia que chove, ninguém reclama, né? Porque é um negócio bonito. Eu nunca entendo. A chuva é maravilhoso, vai tomar banho de chuva, vai tomar banho na bica. Não, a pessoa reclama também, entendeu? Então reclama do sol e reclama da chuva que não tem quase nunca, não tem nem um frescor e a gente está reclamando, entendeu? Então essa postura, né, aqui na Itália, eu acho legal, porque primeiro reclama que tá nublado, né, porque no inverno é sempre nublado. Aí aparece o sol, não, minto, tem dia que diz que bela giornata. Tem uns 2 ou 3 no ano que eu escuto, todo mundo dizendo, gente, mas bela giornata são todas. Se tiver chovendo, tu pega o guarda-chuva, tu te molha. Se tiver com sol, tu te protege. Então, assim, nós não temos ainda essa maturidade e precisamos observar, né, que nós só estamos muitas vezes de boa quando tá tudo fácil. Se as coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a criancinha lá, né, que o bebezinho que a gente começou falando exige, né? Se o leitinho não tá na boca, na mamadeira, na hora do jeitinho que a gente quer, o que é que a gente faz? Abre o berro. Não abre, não? Né? O berro contra o mundo, o berro contra Deus, e sem perceber, viu? Porque nós somos todos muito espiritualizados. A gente nem nota, né, que tá falando mal, que tá reclamando. Então, ou seja, Joana diz: presta atenção nessas situações. Você, quando consegue um êxito, você tá ótima, mas se você precisar se esforçar para conseguir alguma coisa, como é que você fica? É uma coisinha que tá fácil para você, ok. Mas se você precisar se esforçar, você vai estar com o mesmo humor? Eu, pelo menos, não fico desesperada, que é uma coisa que eu não sei fazer, eu fico terrível. Eu já noto a raiva subindo assim, até chegar na goela. Por quê? Porque a gente ali não sabe, né? Não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Então, essa situação vai precisar, ok, de consciência, sempre. Então, Joana já disse ali, ok, ali, dentro daquelas características, a gente está dentro de Jesus dever? Não tem como, né? Não tem como a gente agir. Tem. O que que vocês acham? Alguém lembrou de alguma coisa que queria comentar dessas nossas características maravilhosas?
Nada, nada. Só pensando, a Cato só pensa, olha para um lado, olha para o outro. Sinara dá umas risadas. Tô só lendo e ninguém divide. É? Vera, Oi, oi, Osório. certa vez no centro espírita, eu reclamando com um amigo meu que minha memória já tinha sido apagada 2 vezes por problemas de surto psíquico e remédios. Hum. Eu reclamando na reunião espírita a um amigo. Aí ele disse: Osório, muitas vezes nós precisamos de uma encarnação para aprender uma virtude. Você recuperou, você perdeu sua memória 2 vezes, recuperou pela terceira vez, e muitas vezes numa encarnação só, nós precisamos aprender uma virtude. Então, deixa de se lamuriar e continua a luta. Esse é um bom amigo, Osório. Esse é um ótimo amigo. Porque conseguiu olhar, né, que e também é parte do percurso, né? Então, veja, os desafios, perder a memória, mas a capacidade de recuperar, né, mostram a ação do próprio espírito, a força, a luta do próprio espírito. E realmente, às vezes a gente passa a encarnação toda e nem essa virtudezinha aí, viu, Osório? Então, se a gente se dedica, essa virtude até chega, mas se não, a gente pode até perder a encarnação sem melhorar determinados aspectos. Então, sim, eu me lembrei de uma frase com essa fala do Osório que tem a ver com esse estudo de hoje, né? Que eu sempre estou dizendo, olha, esse capítulo é um convite à ação, né? Ele é um convite ao trabalho. E quando o Osório falou isso, né? Não reclama. Aí vocês acham que a gente se lamenta muito, gente? Já, e se a gente Demais. passar, se a gente O pegasse um tempo dia, todo. se a gente pegasse um dia, 24 horas e botasse numa folha não ia dar, eu acho. Mais umas duas, três. Assim, num caderno, a todas as nossas lamentações, hein? Para a gente ter consciência do quanto a gente se lamenta. Porque, paralelo, se eu não me engano, é uma frase do Bert Hellinger, tá? Que ela diz assim: quem se lamenta não quer agir. Se não for dele, vocês me perdoem, que a minha memória não é boa, não, viu, Osório? Nossa, você só perdeu essas 2 vezes, mas eu perco todo dia a bichinha. E tem Então, outra, e tem outra que diz assim: quem quer age, quem não quer arranja desculpa, ou seja, fica se desculpando, se lamentando porque não faz. E é a minha vida cheia disso, me lamento o tempo inteiro. Eu todos gostei muito. nós, qualquer pessoa, quando não está estruturada, vai para as fugas psicológicas, né? Primeiro capítulo lá do livro, lá para frente, que aqui a gente ainda está no primeiro, lá de conflitos existenciais. Então, veja, se eu não estou estruturado, eu vou o quê? Fugir. Né? Então, a lamentação é ou não é uma forma de transferir para o outro aquilo que a gente deveria fazer. Então, essa chamada, né, que o amigo do Osório deu, ela é fabulosa e ele entendeu, porque poderia não ter entendido, hein? Porque quantos bons amigos não nos dão bons conselhos? E a gente muitas vezes faz ouvido de mercador. Então, o mérito é do Osório que ouviu. Então, é que nem a gente está aqui ouvindo o estudo de Joana, ouvindo o ensinamento, o mérito é daqueles que conseguirão ouvir e transformar isso em ação. Porque o Osório, se ouviu isso, não sei quando, e está trazendo para cá, é porque a partir dali ele começou a observar a reclamação e ele começou a agir, a prestar atenção. Né? Então, porque não é uma determinante, nós vamos decidir parar de reclamar hoje, vamos parar, vocês acham? Não vai. A gente vai precisar observar, a gente nem sabe o que é reclamação. A gente nem sabe que reclama. Então, observar que o outro reclama, que aí a gente fica com raiva que o outro reclama, é fácil. Mas se tu ficou com raiva, tá lá na tolerância e a projeção da tua sombra. Então, não é só ele que reclama, porque tu tá reclamando até dele. Concorda? Então, já é reclamação, né? Então, veja que são dinâmicas muito sutis que a gente não observa, mas se a gente prestar atenção na emoção que nos doma, não tem como a gente negar. A gente pode até não identificar, mas não vai mais ter como a gente negar essas dinâmicas. Então, a Joana vai dizer que a gente esquece, né, que a vida é realmente um desafio, lá primeiro capítulo, né? A coragem. Então, veja, tempo todo o medo vai ser desafiado e nós deveríamos ter estrutura,
coragem, né? Andar sobre os valores morais, construir essa força moral que cada um de nós veio buscar aqui na Terra enquanto prova, né? Porque a gente sabe que o espírito se desenvolve aqui, porque aqui está em prova realmente. Lá no mundo espiritual, né? Entre as reencarnações, nos períodos em que nós podemos estar nos preparando, estudando, ok, é válido, mas depois que a gente estuda, que a gente se prepara, o que que acontece? A gente vem botar em prática, não vem, não? Precisa colocar em prática. E ali ela diz, né? A gente esquece que a vida é esse desafio constante e que todos temos deveres que não vão poder ficar para depois. Eles são impostergáveis, ok? E esses deveres são para com a própria vida, né? Para com nós mesmos e para com os nossos irmãos. Acho legal porque nós mesmos vem antes de nossos irmãos, tá? Vamos prestar atenção, que a gente tem aquele pessoal que quer receber e tem outros que só quer dar, né? É por isso que a dinâmica fica difícil. Não vamos dizer que tem só a galera que só quer receber, porque tem aquela que também só quer dar. Aí ela diz, né? Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar. Vocês acham que tem? A gente pensa logo do trabalho material, né? Alguém tem direito ao salário sem ter trabalhado o mês todinho? Hã? Você precisa ter o trabalho para você receber. E se a gente pensar isso aqui na vida espiritual? A gente chega aqui, a gente quer o quê? A felicidade, né? A gente quer o bem-estar. E como é que você vai conseguir isso sem trabalhar? Porque se você pensar, o salário mais importante para a alma seria a paz, não? A alma é doida para ter paz. Só que ela acha que essa paz é um presente. Ela não entendeu que é ela que tem que construir a paz. Então ela quer receber, ó, e volta lá para a abertura do livro. Ela quer receber, Deus, me dá a paz. Eu disse, meu filho, eu tô te dando tudo que você precisa para construir, você está jogando fora o tempo todo. Né? Então, somos nós quem precisamos construir. E aí, se eu trabalho em favor da paz, por exemplo, me diminuindo minhas lamentações ou observando as minhas lamentações, as minhas reclamações, né? E aí eu já posso pretender um pouquinho de um salário, não? Eu já vou trabalhando aquilo ali, já vai virar frutos para minha vida. Então, não vamos pensar só no trabalho material, porque ela diz que o prêmio vem para quem se empenhar. Então, vamos imaginar as coisas pelas quais a gente se empenha. Vamos pensar as coisas materiais. Então, quem se empenha desde o começo da vida, né, para uma determinada conquista, geralmente consegue. A pessoa se foca naquele objetivo e muitas vezes já foi criado para aquele objetivo, né? Que às vezes é até dos pais o objetivo, mas a pessoa vai e ela consegue o êxito. E no projeto espiritual nosso? Como é que a gente poderia fazer? Então, o projeto material a gente conhece, né? Que desde pequenininho parece que o povo já programa, assim, olha, meu bichinho já saiu na barriga gritando, o povo já está dizendo, olha, você tem que arrumar um bom emprego, você tem que fazer sucesso e ter dinheiro. Oh, meu Deus, oh, desgraça. Não, meu filho, você tem que ser feliz. Não tem essa criação, né? Então, mas para a alma, como é que essa alma poderia, né, triunfar? Como é que ela poderia receber o prêmio? Ela iria receber o prêmio vivendo a vida conforme ela mesma, vamos dizer, planejou para aquela encarnação, que aí a gente não sabe qual é, mas é devagar. Ó, Joana diz, palmo a palmo, né? O viajante vai ganhando o terreno que percorre, fitando com esse olhar de segurança, né? Vamos ver a linha de chegada. Então, ele sabe que ele é capaz de conseguir. A gente, se a gente trabalha, a gente consegue. Vamos olhar, como eu estava falando, para as nossas conquistas, de autoconhecimento, né? Então, se nós estamos trabalhando há um determinado tempo, a gente se dedica, não se dedica, não? Né? Então, a gente de repente observou a atuação de uma vitimização ou de uma agressividade nas nossas vidas, as duas, né, de forma adoecida, de forma a comprometer, e aí a gente vai começar a trabalhar. Então, quanto mais eu trabalho, eu recebo ou não o prêmio? O prêmio foi alguém que deu, fomos nós que construímos.
com esforço e não é pequeno, né? Então, assim, a gente geralmente foi treinado para trabalhar só para o externo. A gente não foi treinado para trabalhar para o interno. Dizer, ó, calma, tem paciência, né? Tem paciência que você está na construção, que você vai conseguir, né? A gente diz assim, ah, depois que você terminar a faculdade, o mestrado, o doutorado, você vai estar bem. Depois, pronto, também tem a faculdade, o mestrado, o doutorado da nossa escala evolutiva. Tenha paciência, vá trabalhando, né? Vá trabalhando, você não está conseguindo agora, mas você vai conseguir depois. Mas não vai conseguir se lamentando, vai conseguir agindo. E essa ação vai nos dar tudo o que a gente deseja, no sentido da vida, até material, tá, gente? Até da vida material. Quando a gente tem força e a gente batalha, a gente é capaz de tudo, não? Não tem limites para a nossa capacidade. A questão é que a gente desperdiça tanta a nossa capacidade perdendo energia, reclamando, né? Não direcionando para o que tem que direcionar, não nos focando, né? Sendo dominados pelo medo. Então, a energia que nós temos, que Joana diz, não vou saber qual é a obra que ela diz, talvez seja também na que a gente está estudando no domingo. Mas ela fala que a vida é esse fluxo de energia, né? É constante essa energia. E essa energia, ela não vamos dizer assim, você não precisa criar, você não precisa pedir que Deus te dê energia, você já tem. Você vai precisar trabalhar para parar de desperdiçar. Está se sentindo cansado, está se sentindo sem força, está se sentindo desanimado, não é porque você não tem energia, não. É porque nós estamos desperdiçando através da nossa inconsciência o nosso potencial. E aí começa um grande trabalho, às vezes demora tanto tempo, né? Esse trabalho de reconquistar as forças. Por isso que eu digo, demora igual a faculdade, porque às vezes demora uma vida, né? Eu tenho processos que eu estou estudando há 30 anos, que é o tempo que eu estudo autoconhecimento de forma consciente nessa encarnação. Isso aí, ainda estou aprendendo tudo. Não tem nada que diz, ai, agora ela já está sabendo aquilo ali. Não, é tudo em construção. Tudo em construção. Só que tudo muito mais fácil do que ontem. Por quê? Porque tem sempre o prêmio pelo esforço do trabalho que a gente realiza. Vocês concordam? Alguém quer dizer alguma coisa? Podemos ir adiante. Vocês estão tão caladinhos Mirela, hoje. Oi, oi, Osório. e nessa busca de autoconhecimento, autoenfrentamento, autolibertação, autoiluminação, nós temos na questão 922 do Livro dos Espíritos, através de Kardec, que a nossa busca deve ser a busca da posse do necessário, da consciência tranquila e da fé no futuro. Sim, a gente não quer o nosso necessário, é como diz lá no livro lá no Evangelho, né? A posse do necessário, aí diz lá no Evangelho, né? Rico, dado o teu necessário, porque o teu necessário ainda assim é supérfluo. Vocês já viram essa partezinha lá? Né? Então, veja, a posse do necessário. Tchê, a gente ainda não tem nem, não sabe nem o que é o necessário, né? É a consciência tranquila, imagina, que vem do exercício do dever, né? E aí a fé no futuro é a confiança, concorda? Né? Então, junta essas três coisinhas, imagina se a gente ficasse satisfeito com o necessário, ou como ia ser bom. Imagina se a gente conseguisse cumprir os nossos deveres sem tanta pressão, né? Imagina se a gente tivesse fé verdadeira, ô negócio bom, mas a gente vai ter, né? Precisamos construir. Muito, muito boa o comentário, Osório. As obras básicas são ricas de muitos ensinamentos, né, gente? Aqui ela até fala uma partezinha do homem de bem, vocês viram? Eu entendi que se a gente quiser trabalhar, basta ir lá naquela partezinha do Evangelho e trabalhar tudo que tem lá no homem de bem, viu? Lá no final do capítulo, vocês viram? Eu digo, ah, mulher, doida para aprender aquilo ali tudinho, não vejo a hora. Mas aí ela olha e diz, pois querida, não fique doida não, você trabalhe que é melhor, né? Você haja, você não fique só querendo não. Então a gente precisa agir, não adianta querer ser o homem de bem, precisa trabalhar para ser esse homem de bem. Então, gente, é devagar, certo? Olha, as palavras não são por acaso, palmo a palmo, ok? Palmo a palmo, é de pouquinho. E cabe a cada um de nós ir percorrendo esse terreno, sabendo que a cada palmo está mais perto da linha de chegada.
Fala, Sinara. Achei você com cara de falar. Achei. O dever de O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Ó, esforço. Não conseguimos sem a conquista moral que vem de quem? Olha o que nós estamos aqui tentando fazer. Vem da consciência. Então, sim, todos nós temos que seguir esses nossos deveres. É esse dever que vai nos conduzir nessa nossa jornada de evolução, né? E para a gente conseguir fazer isso, estamos trabalhando. Precisamos dessa conquista moral, né? Veja que até a gente está aqui, né? Estamos aqui num sábado. Algumas pessoas têm trabalho ainda no sábado, outras que poderiam estar em folga. Você tem que se comprometer, você tem que agir, você tem que estar ali para compartilhar daquele estudo, não? Você vê, qualquer coisa que nos faça somar alguma coisa na vida precisa de ação. Não tem como a gente ficar esperando, eu vou esperar que entre em mim, né, o Espírito Santo, o Espírito da luz e que me faça plena, feliz e evoluída. Não vai rolar, né? Infelizmente não existe. A gente fica querendo esperar, como ela está dizendo lá, receber tudo de mãos beijadas, mas não, é o esforço que vai garantir esse processo que cada um de nós aqui veio buscar. E olha, quem vai permitir é a consciência. Sem consciência, não tem no mundo quem saiba que precisa fazer isso aqui, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa consciência, a consciência vai nos ajudando a desenvolver essa força moral, e essa força moral vai nos auxiliando a acreditar na força que nós temos para que a gente cumpra com aquilo que a gente precisa, que a gente deseja até, né? Então, ela diz assim, algumas expressões do dever diante da vida, bem facinho, gente, ó. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso e viver com dignidade. Não são fáceis? Só do bom. Imagina, para eu ser útil em toda e qualquer circunstância, porque eu disse no começo que tem o pessoal que quer receber e tem o outro que só quer dar, né? Lembra, toda a vida tem essa dinâmica. Então, tem as pessoas que ficam presas na infância psicológica, que ficam exigindo, aí chegam os salvadores, presos na outra insegurança psicológica com necessidade de validação, né? Que vão o quê? No lugar de trabalhar pelo próprio progresso, vão gastar energia dando para esse outro aqui que não precisa, né? Que esse aqui é capaz, esse aqui não precisaria. Então, quando eu estou dizendo aqui nesse primeiro tema, penso eu, tá? Vocês façam aí as considerações de vocês, que a Joana não escreveu e eu já disse, ninguém acredita no que eu estou dizendo, todo mundo pensa. Nós somos seres pensantes, gente, nunca acredita no que ninguém está dizendo, tá? Coloca sempre em dúvida, pensa, tudo que você vai olhar. Olha com a capacidade de ver além do que você está vendo em primeiro lugar, porque senão a gente pode ser enganado pela aquela nossa próprio hábito de estar confiando nos outros e não em nós mesmos. E isso em qualquer coisa, tá? Em qualquer coisa. Por exemplo, uma coisa que você quer fazer, tava lembrando. Agora, eu tenho a minha dermatologista, ela me dá um conselho, ela diz, ai, não faça isso. Eu digo, eu faço sim. Eu quero fazer, eu faço, né? Tem o personal trainer, ele diz, é pra você fazer assim, assim, assim. Eu digo, não, 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 eu quero fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque, na verdade, eu posso até estar errada, mas se eu tiver com a capacidade de aprender na minha decisão, eu não preciso seguir a cabeça dos outros, vocês estão entendendo? Você não precisa seguir a cabeça de alguém. Aproveita o máximo que você pode das outras pessoas, mas usa a sua própria cabeça. Pensa você, né? Raciocina você, constrói você aquilo que você quer vivenciar e aprende com aquilo que você faz. Quando é um erro, quando é uma coisa que você pode melhorar, você melhora, não? Então, quando eu olho esse primeiro tópico aqui, eu digo, presta atenção, porque quando a gente diz ser útil em toda e qualquer circunstância, a gente já acha que é para salvar todo mundo, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está precisando de ajuda, no sentido de se vitimizar, e você vai lá, favorecer a vítima, alimentar a vítima, vocês estão sendo úteis? Imagina o que eu estou dizendo, ó. Vamos pegar, porque a vitimização é uma coisa muito banal. Até todo mundo aprova a vitimização e muitas são a favor como é que se diz? A favor da vítima, não. O que eu quero dizer é que é muito benquista a vítima, porque alguém está sofrendo, ok? Defendem a vítima. Oi, falou, cara? Defendem a vítima. É mais Sim, fácil. brava. Exato, é mais fácil defender, né? Como se fosse uma prática. Então, veja, se eu estou me vitimizando,
certo? A Karina vem me proteger, certo? Só que naquela circunstância ali, eu não precisava que alguém alimentasse a vítima. Eu precisava que alguém não alimentasse aquele jogo psicológico que eu tô. Vocês concordam? Ou não? Hein, Sinara? Que você gosta das vítimas ou não? Hein? Então, na hora que nós precisamos, né? Então, por quê? Porque ali eu não estou sendo útil. Por quê? Porque eu vou ser útil. A gente até estava falando em uma aula, né, de autoconhecimento, né? Por exemplo, quando as mães se vitimizam. Então, quando as mães se vitimizam, a maioria dos filhos ficam em pânico. Por quê? Porque a pessoa realmente está expressando o sofrimento dela. Mas é um sofrimento dela, ela tem que resolver lá com os complexos dela. Não é você que tem que ficar com pena e ser manipulado pela vitimização. A Certo? gente até tem raiva das pessoas que têm um ego muito, né, tem um complexo de superioridade muito forte, né, muitos donos de si, até incomoda, né, a gente gosta mais da vítima, né, que talvez a gente possa ajudar, coitadinho dessa pessoa, e as pessoas têm um complexo de superioridade, né, que enfrentam a vida né, mesmo bota a cara a tapa, né, a sociedade julga um pouco, né. Só que não é útil, né? Imagina. Não, Uhum. né? A sociedade aceita, né? Ok, então é mais difícil ainda da gente ver. Mas o quanto Então, é bom, né? Joana fala, né? O quanto o maior problema é o complexo de inferioridade, né? Quem tem o complexo de superioridade já é mais fácil de trabalhar, né? No ser consciente, né? Que eu estou começando a fazer estudo agora também, ela fala o principal, assim, o complexo de inferioridade, que paralisa, né? Então, assim, quando a gente está na ela superioridade, a gente diz. trabalha, é o dever, né? A ação. Se eu não me engano, a palavra que ela usa é que é preferível. Se eu não me engano, é algo nesse sentido. É preferível um complexo de superioridade a um de inferioridade. No ser consciente, ela não fala plano, até onde eu estudei, estou estudando novamente, né? Ela fala inicialmente do estudo apenas do inferioridade, né? Que é, nesse livro, ela não está falando ainda de superioridade, É no ela triunfo trabalha em pessoal, outro. é no triunfo pessoal que ela fala isso. Lá no começo do triunfo pessoal, que a gente estudou antes de conflitos existenciais, e é quando ela fala isso, ela diz, não é porque é bom um conflito de superioridade, tá? Entendemos o complexo como um conflito, tá? Porque é uma energia que vem lá do inconsciente que nos doma. Então, na hora que eu tenho esse conflito de superioridade, não é que ela está dizendo que é bom, ela está dizendo que é mais fácil trabalhar do que o de inferioridade. Então, quem é o de inferioridade? É a vitimização, é a pessoa que só quer receber, ela só quer se lamentar. É um pouco do que nós estamos falando aqui, né? Por quê? Porque se a pessoa vai ficar ali parada, querendo, né, que os outros resolvam para você a vida. Então, ser útil não é fazer tudo pelos outros porque eles estão pedindo. Ser útil é ter discernimento para as circunstâncias em que precisa da nossa ajuda, a gente agir. E quando não precisa, a gente ter condições, né, ter a honra lá de Jesus, né, para eleger o melhor, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Lembra que tem lá na honra, né? Então, tá, e vamos supor, no caso da mãe, então eu sei que é mais pesado porque a gente fica com pena mesmo, né? Mas ali dizer, eu não vou entrar nesse jogo de vítima, né? Então, se afasta, deixa com ela as questões dela, mas não alimenta, porque senão você não é útil, você não favorece o progresso, né? E é difícil viver com dignidade, por exemplo, nesse exemplo, tratando a mãe como menor que você, né? Entende? Então, assim, só fazendo um joguinho com esse exemplo, com as três questões, veja, eu vou ter que observar como é que eu sou útil, né? Essa capacidade de ser útil, então, eu preciso ou não preciso de discernimento para eu realmente ser útil? Então, assim, não tem para onde correr, para onde a gente vai aqui precisa abrir os olhos, porque a gente não vê muitas vezes aquilo que está fazendo. E às vezes, em não alimentar uma vitimização, uma dramatização de alguém, que aí a pessoa muitas vezes começa a chorar e a pessoa fica mal mesmo. Não estou dizendo que a pessoa está fazendo um teatro para você, não, viu? Não vem dizer, ah, Mirella disse que aquela pessoa que está se vitimizando não está sofrendo, não, está fazendo teatro. Não, ela está sofrendo mesmo. Só que as questões você não pode ajudar, são questões dela. Sabe o que é que você pode fazer por ela? Nada. O que você pode é mostrar para ela que aquilo ali é só uma questão dela, se ela quiser ver. Rezar, né, Mirella? Rezar por ela. Orar faz muito bem, Thaisa. Muito obrigada. Orar é o principal, porque aí nós vamos pedir o quê? Que a pessoa tenha aquele discernimento.
né? Então, veja que sem querer, uma coisa afeta as outras, né? Então, se eu vou ser útil, eu vou favorecer o progresso e eu vou estar fazendo aquilo que é meu dever, então eu vou viver dignamente, né? Então, perante a vida, nós temos que ter essa capacidade. E aí vem a parábola, né? Vocês viram que legalzinha, né? Aquela parábola dentro desse contexto do dever. E aí é bom que vem um puxão de orelha bem grande, né? Vou dar uma lida bem rapidinha, que ela é curta. Havia um homem que tinha dois filhos. Falou ao primeiro: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ao que ele respondeu: Sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho, fez a mesma proposta e ele disse: Não quero. Ixi, do bicho verdadeiro. Já gostei, né? Não queria ir mesmo. Aí, todavia, arrependido, foi. Qual dos dois atendeu à vontade do pai? Pergunta o mestre. E os interrogantes responderam a Jesus: O segundo. Então, tem dois filhos, né, gente, na parábola. Um que diz que vai, mas não vai. O outro que diz que não quer ir, mas vai. Veja, a ação vezes a promessa que Joana fala lá. Eita, quantas vezes a gente não faz a promessa, hein, que fica melhor na fita, né? No lugar mesmo sem querer assumir, fazer aquela ação. Tem, tem até aquele modo de dizer, né, que o inferno tá cheio de bons propósitos. É, tio neném, né? Por aí. É sempre mais válida a ação, que, claro que o propósito precisa, né, como parte inicial da ação correta, mas sem ação não serve. Exato, mas e eu acho legal que um pouco mais adiante a gente vai ver que ela considera que aquele ali que disse que ia, disse só para agradar. Gente, quanta coisa a gente não tem nenhuma intenção de fazer e a gente diz só para agradar. Já paramos para pensar nisso? Às vezes, porque o que Joana vai dizer aqui, um pouco mais para frente, é que para a gente não prometer, tem lá no slide mais para frente, mas eu vou antecipar, nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Ela não está dizendo, veja que é muito sutil, tem tudo a ver com a parábola. Então, ela está dizendo aqui que aquele filho, ele prometeu, mas ele já não pretendia ir. E quantas vezes a gente também não faz isso só para ficar bem na fita? Né? Então a gente usa aquelas palavrinhas só para agradar, mas não tem nenhuma intenção. Oi, Thaís, pode falar. Olá, bom dia a todos. Eu volto um pouquinho lá na questão da vitimização, que é um pensamento que está me vindo muito recorrente ultimamente. E eu queria, assim, lançar, digamos, este raciocínio, não? Eu já me. E tá me acontecendo agora, neste momento, mas é uma coisa que acontece recorrente na minha vida, que eu me aproximo das pessoas que eu acho que necessitam de companhia, que são solitárias, e geralmente não dá certo, porque a certo ponto eu sinto que a pessoa começa quase a sentir raiva de mim, eu não sei explicar. Não lendo Bert Hellinger, ele fala num ponto que quando só uma parte recebe tanto, que tem esse desequilíbrio, em vez da gratidão se transforma em raiva, alguma coisa assim. Não sei se eu Sim, tô que tem um desequilíbrio no dar e receber. exato. Mas é tão difícil, não? Porque querer ajudar, querer estar presente, mas ao mesmo tempo não ser assim tão evoluído espiritualmente, da não esperar nada em troca. É um Sim. pensamento que eu tá vindo bastante assim na minha cabeça, foi interessante Você hoje. citou os ensinamentos da constelação e eu gosto muito dos ensinamentos do Bert. Eu gosto mais do que das constelações, a parte teórica. Eu acho ele muito Sim. lúcido. E quando ele descreve as leis da ajuda, né, ele bota um pré-requisito para ajuda, que não são as leis ainda, mas ele bota um pré-requisito. E ele diz que para que haja ajuda, o outro precisa querer, É. né? Então, quando a gente tenta impor a ajuda, é que ela vai ficar pesada dessa forma. Mas só que aí é só um pré-requisito. Aí ainda vem as leis da ajuda. Aí a primeira é que quem vai dar tenha a capacidade de dar, ou seja, vamos dizer que ela ainda está desequilibrada.
Aí eu digo, ah, Elaine, você quer ajuda? Ela diz, ah, eu quero, certo? Mas eu precisaria ter a capacidade de ajudar no desequilíbrio dela. E ela precisaria receber. Se ela me pedir uma coisa que ela não precisa receber, eu não poderia dar, mesmo que eu tivesse. Entende como é uma Hum, dinâmica? Então, assim, as leis da ajuda, elas são uma dinâmica fantástica. Por quê? Porque a gente precisaria ter discernimento para saber quando o outro precisa ou não, ou quando ele pode dar conta sozinho, né? Porque senão entra no jogo. Muitas vezes, eu que trabalho dentro da área psicológica, às vezes tem um paciente que está vivendo uma crise gigantesca. Você imagina se você, psicólogo, não confiar na capacidade do paciente com aquele desafio. Puxa, você não pode ajudar ele nunca, porque você não confia nele, né? Então, você vai ajudar só quando ele precisa. Mas não é toda crise que ele precisa, porque a maioria ele já tem instrumentos para que ele possa trabalhar. Entende? Então, a gente vai trabalhando. Você citou uma palavra muito importante que você pode investigar depois, que você disse que são pessoas solitárias. Então, veja, aquela questão ali, ela parece ser mais uma questão nossa quando você resume, né? Você definiu, não sei se são, você vai poder investigar depois, achar outras palavras e fazer esse processo. Então, se eu vejo pessoas solitárias e aquilo me dói e eu quero ajudá-las, pode ser que eu esteja olhando para fora, para a dor da solidão das outras pessoas, para não olhar para a dor da minha solidão. Então, o que que o ego faz? Ele tenta salvar os outros porque ele ainda não tem coragem de ver que aquele próprio tema está dentro e precisa ser olhado. E ele não olha ainda porque ele prefere não acreditar que é solitário. Ele vai dizer: ah, mas eu não sou solitário. Eu vivo com A, vivo com B, convivo com C, convivo com. Ele vai dar um bocado de desculpa, né? Que são, vamos dizer assim, os mecanismos de defesa de compensação para ele acreditar que ele não é solitário. Mas lá dentro ele sofre tanto com aquela solidão. E aquela solidão ela é inexplicável porque não fala de pessoas, hum. né? Ela fala de outra coisa. Então, para não curar essa dor aqui, aí a gente pode se mover tentando salvar os outros. E aí pode dar esse desequilíbrio aí que é uma coisa maravilhosa do Bert. Eu até tinha pensado de trazer um pouco dessas ordens da ajuda, não sabia como, porque o nosso tempo é pequeno, então Sim. obrigada pela Obrigada a você. interferência que eu já não ia falar. Aí você trouxe, eu digo, vamos sim, vamos falar, que eu já estava pensando, né? Mas são leis fantásticas, porque a gente precisa aprender a que tudo vem de nós. E se a gente está exagerando em algum ponto fora, né? Não é o nosso dever aquilo ali era o nosso dever para conosco. Se nós estamos exagerando com qualquer coisa com os outros, gente, lembra lá do capítulo da tolerância, é projeção. Aquilo ali provavelmente é um dever para com os outros. Eu fico doida quando o povo não tem consciência. Olha, olha o dever que eu tenho comigo. Ô, minha Nossa Senhora. É nessa hora que eu digo que tu não tem consciência nenhuma ainda, porque aqueles pobres pelo menos não têm consciência e estão fazendo o que fazem. E tu que acha que tem, tá fazendo pior. Entendeu? Então, olha, porque são propostas para nós. Viu? Gratidão aí pelo Obrigada. intervento. Então vamos lá, gente, ó. Aqui, olha essa ação e promessa, né? Que ela vai dizer se eu realmente faço ou se eu fico só parada na intenção, né? Opa, aí cada um vai se lembrar, né, das coisas materiais. Tá bom, elas também contam porque elas são os reflexos, mas olha para as coisas profundas também. Então, ela diz que essa ação, ela vai ter sempre dever predominar, porque essa nossa ação é que ela é resultante do dever. Por isso que eu disse, esse capítulo é um convite para ação. Então, nada de querer estar só agradando, não, certo? Ficar falando. Se você fez isso e não tinha intenção, repensa. Porque a gente faz tanto, né? Promete, ai, até por uma besteira, né? Aqui na Itália que o povo gosta de café. Ai, eu vou no café, gente, eu nem café tomo, então eu não vou. Então, eu não vou dizer, eu gostaria tanto de ir, mas não, 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 não. Entende? São desde as pequenas coisas que a gente tem a mania de mascarar com falsas verdades, podem comprometer as verdades profundas.
Vamos aprendendo das pequenas, né? Para a gente poder aprender a fazer a ação maior. Então, ela diz, né? Essa ação, ela vai predominar, né? Precisa predominar. Esse é o nosso dever, agir. Então, se estamos paralisados, alguma coisa tem. Nada de tentar ficar só agradando, de tentar ficar só confortando, mentindo, né? Mas sim botar toda a nossa energia para o quê? Para exercer essa ação corretamente, né? Então, por exemplo, eu que sou, adoro a consciência, posso fazer isso de forma boa ou de forma pesada? Não? Quem convive comigo, os bichinhos sofrem, né? Então, imagina, se pega no meu complexo, eu jogo aquela consciência que machuca o outro, né? Ainda acontece tanto. Se eu estou bem equilibrada, aquela consciência eu dou com amor, né? Aquela questão que eu estou vendo, eu dou com amor. Então, no lugar de perder a energia julgando quem não tem consciência, eu vou pegar aquela energia para que eu possa agir de forma melhor. Não faz sentido? Então, não, você não vai ficar julgando quem está agindo da forma que você não tolera, querida. Olha dentro e você se trabalha. Então, para quê? Para que nós possamos agir cada vez melhor. Não é um conselho valioso? É um conselho importantíssimo, gente, porque a gente tem que agir o tempo todo e a gente precisa melhorar as nossas ações, né? Jesus sempre propõe o dever, a ação. Olhe, bem entender, tem sempre negócio desse entendimento, não tem para onde correr. Se a gente não entender, como é que vai atuar, né? Então, bem entender a fim de melhor atuar. Aí ela vai falar dessa escala de valores, né, que Jesus estabelece, e cada um que a gente vai, imagina esses valores como as virtudes, né, que Osório citou, tá? Imagina quando os nossos deveres perante a vida, aqueles mesmo que ela citou. Então, nós vamos adquirindo essas capacidades para que a gente possa, vamos dizer, viver essa pauta. Veja que aqui que ela fala dessa pauta de conquistas do homem de bem, que aí eu me lembrei lá do Evangelho. Vocês todos já leram O Homem de Bem? Que ela diz, ó, o homem de bem sempre cumpre com seu dever. Também dá uma lida ali, gente. Ali aquilo é um sonho, né, não? Maravilhoso. Mas aí lá no final do texto ela diz, né? Quem quer que se esforce para adquirir essas características já está no caminho para ser um homem de bem, não é mais ou menos isso? Vocês lembram? Que é as passagens que eu gosto muito, eu digo que a memória não é boa, mas as que eu gosto eu sei de cor de ponta a ponta, né? Então, eu lembro que lá no finalzinho do Homem de Bem, né, que ela vai dizendo que é aquele que pratica a lei do amor, caridade, e toda aí vai explicando bem direitinho. Então, ela está dizendo o quê? Que aquele homem ali, então vamos dar uma estudada lá no Evangelho, que a gente aqui, infelizmente, não, eu já sabia que a gente não ia ter tempo para dar uma olhada, mas ela está dizendo que aquele homem ali tem todas as características para essa ação, né? Para o exercício desse dever, porque ele cumpre o dever. Então, como tem lá no final, né? Temos que nos esforçar, né? E o esforço propõe a mesma coisa que é a ação. Se a gente não age, é a estagnação. E aí ela é bem categórica. Estagnação é morte. E essa é crime contra o reino de Deus que está dentro do próprio homem, necessitando ser conquistado. Gente, aqui eu deixei bem grande aqui separado, porque se a estagnação é morte, pela misericórdia divina, não vamos entrar na culpa se sentindo estagnado, não. A culpa é paralisação também, tá? A proposta é de trabalho. Ok? Então, percebi que estou estagnado, respira, recompõe as forças, tem paciência, né? Então, lembrei agora de Paulo, quando Paulo vai para o deserto, né? Fica 3 anos, né? Recompondo as forças da vida dele enquanto Saulo. Vocês lembram? Tem lá em Paulo Estevão. E ele, depois que ele, né, encontra lá com Jesus na estrada de Damasco, que ele faz aquela grande virada, não é que ele já saiu cumprindo o dever dele, não. Ele fica 3 anos se recompondo as forças, entendendo, estruturando. Olha que alto amor, né? Que coisa linda. Vai estruturando, se recompondo com todo o alto amor, se preparando para a ação. Aí eu vou dizer, 3 anos que Paulo ficou no deserto não servem para nada, tá bom para vocês? Porque não agiu, não fez nada. O que é que vocês acham? Não. Então, se preparar também é agir.
é como eu direciono a consciência para aquilo que eu estou fazendo. Então, tantas coisas às vezes a gente ainda não consegue fazer. Mas eu não devo nunca dizer eu nunca vou conseguir. Eu devo dizer, eu agora até que acredito que eu não vou conseguir, né? Para quem não consegue dizer a outra frase. Mas quem consegue precisa dizer, eu estou me preparando, mas eu vou conseguir. Então, a gente se dá esses 3 anos, se dá o tempo que é necessário, mas quando tiver algo que a gente conquistou, que Joana fala também, né? Nunca deixar de agir, né? Então, não promete o que não pretende fazer, e aqui, ó, que é o que eu estava falando, jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. O que a gente já tem condição, gente, tem que fazer, tá? Então, identifica as possibilidades e segue. Que aí, olha, que é o convite total para ação. E não é uma ação fácil. Não é que vai ser uma coisinha leve. Requer o quê, ó? Renúncia. Sabe? Mesmo para a gente estar aqui, estamos tendo que renunciar 1 hora ou não? Né? 1 hora e um pouquinho, porque hoje nós vamos passar, parece que uns 5 minutinhos, né? Então, estamos renunciando àquela hora. E por quê? Porque estou agindo em busca de algo que é importante, que eu elegi enquanto importante para mim. Então, eu vou viver renúncia e sacrifício, mas sim, mas isso aqui também vai me projetar para uma harmonia e também vai me liberar dos conflitos, das dúvidas, das fraquezas, daquilo que me impede de caminhar, né? Então, todos nós temos que nos preparar para várias ações e todos nós já estamos prontos para muitas ações. Cabe a cada um identificar e agir, porque todos nós somos esse servidor do mundo aqui que Joana diz, né? E estamos convocados para o trabalho, né? Que é um trabalho maravilhoso. Queria encerrar aqui, né, essas nossas reflexões de hoje. Não sei se alguém quer fazer algum comentário rápido, rápido, porque a gente já passou do nosso tempo. Vamos ficar só com as reflexões, então, das nossas ações. Vamos identificar o que nós estamos prontos, né? Para fazer, não perder mais tempo. E tudo aquilo que a gente não se sente pronto e quer realizar, vamos nos preparar para realizar. Então, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Alguém se prontifica? Eu faço. Obrigada, Cá. Então, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, este momento na qual nós tiramos para o nosso próprio ser, para o nosso próprio desenvolvimento, a plantar essa sementinha nos nossos corações, na nossa mente e desenvolver essa consciência divina que já existe dentro de nós. Obrigada, Senhor, que possamos com essas reflexões trabalharmos na tua seada nessa mais uma semana, aguardando então essa transformação com muito trabalho, com mãos na obra. E assim pedimos as vossas bênçãos e que tenhamos uma ótima semana, aguardando também o ensino da próxima. E que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos. E vamos que vamos, porque na próxima é Jesus e alegria, né? Jesus e alegria a gente gosta. Tem que trabalhar bastante, que é para viver Jesus e alegria, entendeu, Sinara? Claro, claro, a alegria vem depois do dever. É isso. Tá vendo? Não por acaso, né? Beijo a todos. Tchau. Gratidão, gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima Mirella, semana. eu tenho uma dúvida. Oi, Celina. Agora vai ficar sendo de 10 horas da manhã, é isso? Isso, é porque mudou o horário aqui na Itália. A gente agora tá com um fuso de 5 horas. Aí, como o estudo é às 3, mudou, antecipou 1 hora para você. Ah, Viu? sim. Eu O toda vida eu tô perdendo, tô chegando atrasada. seu despertador, você antecipa ele 1 hora. Tá certo. Tá Obrigada. bom? Nada. Tchau, Tchau. tchau.